Olá, este é o nosso Rede Notícia Entrevista, momento de discutir os assuntos que estão em pauta em Minas, no Brasil e no mundo, sempre com uma linguagem acessível para que você, ouvinte e telespectador, possa entender e tirar suas conclusões sobre os temas abordados por aqui. Saudamos a quem nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Rádios América, FM 107,1 e Rádio Cultura AM 830 e também pelo YouTube. Comigo, João Eduardo. Muito obrigada, João. Mais uma vez nós aqui, né? Estamos aí, Juliana. Boa tarde. Agora, 12h33. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem 10% de taxas para produtos brasileiros. Trump mostrou o valor da taxação ao levantar uma placa feita por seu governo com os valores de taxas para diversos países pelo mundo. Ficou até meio caricato isso, né? O republicano ainda afirmou que as medidas vão ser aplicadas para adversários e também parceiros históricos. Para comentar sobre os impactos políticos e até mesmo econômicos dessas medidas, nós recebemos em nossos estúdios hoje o advogado, professor e analista internacional Vladimir Feijó, esse professor que me salva às vezes 2 horas da manhã, quando eu ligo para ele e falo, pelo amor de Deus, preciso de alguém para comentar esse assunto. Que cruz, hein, professor? Ele sempre está acordado, nos ajudando. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Juliana. Satisfação estar aqui na Rede Notícias. Ô, professor, vamos começar do começo, né? Quais que são os objetivos? O que a gente pode pensar, né, do que vem por aí do governo Donald Trump em taxar essas importações de produtos de outros países? É um recado para os blocos econômicos? O Trump tem uma ideologia, uma mentalidade que os Estados Unidos está sendo injustiçado, porque nominalmente está acostumado a cobrar imposto baixo comparativamente com outros países que têm alíquotas maiores. Mas isso não deixa de ser uma opção ideológica que os Estados Unidos construiu desde a década de 90, que é o caminho do liberalismo internacional. Menos imposto significa produtos mais baratos, e é aquilo que a gente permitiu construir ao longo das décadas, a chamada globalização. Produtos produzidos num país onde ele tem um custo mais baixo e vendido para milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso faz vice-versamente. O Trump também alega que a população americana está prejudicada pela perda de empregos, o desemprego alto ou empregos com boa remuneração que saíram do país. Então ele acredita que essa, aspas, reserva de mercado, já que o produto interno não vai pagar o mesmo imposto de produto que vem de fora, vai estimular investimento de americanos ou de outros países na economia americana, e isso geraria novos empregos. Ele só pode estar enganado de alguma forma, que quem paga o imposto é o consumidor, que vez por outra, enquanto não se produz interno, só vai ter que gastar mais, portanto vai consumir menos, vai ter que escolher o que consumir. E o segundo lugar, o mercado de produção não é o mesmo de 1940, 50 e 70, a gente tem muita mecanização, a internet, a inteligência artificial também já comeu parte dos empregos que não voltam mesmo você falando de imposto. Você dependeria mesmo de produzir interno, mas não necessariamente tendo empregos para fazer isso. Professor, agora fazendo um balanço sobre essas medidas para os países aliados, né? Como que essa medida pode ser interpretada, por exemplo, pelo Brasil, por países que são considerados aí de muito e muito tempo aliados dos Estados Unidos, e pelos inimigos, no caso a Rússia, que vive uma guerra fria aí com os Estados Unidos já há muito tempo? Eu imagino que China, em especial, China que o Trump também, tem claro, falado que é a principal rival dos Estados Unidos nesse século XXI, está se preparando para um embate com os Estados Unidos há anos, no mínimo desde o primeiro mandato do Trump, lá em 2016, já buscando alternativas. Os que foram mais pegos de surpresa foram os aliados europeus, esses aí que é dessa aliança transatlântica, parte militar também da OTAN, mas cuja economia é muito interligada. Eles estão surpreendidos e tendo que reinventar, inclusive no aspecto militar, a disputa, João, com a Rússia já fez eles terem dúvidas se os Estados Unidos vai seguir de aliado e ter que procurar alternativa. Agora eles estão na dúvida também da parceria econômica. Brasil, Argentina, que são países das Américas, acabaram recebendo uma sobretaxa inferior e que talvez tenha que nos levar em repensar quão os Estados Unidos é um parceiro confiável ou não, já que ele fala que se houver resposta brasileira,
a Argentina, a europeia, a chinesa, ele ainda vai sobretaxar mais. No sentido que você me pergunta, será que dá para contar como aliado? Aliado ou inimigo tem tratamento diferente? Se ele está taxando todo mundo, então eu não sei se dá para confiar que existe um diálogo com certeza de resposta. O Trump tem medo, professor, de uma união, por exemplo, da China e da Rússia por conta dessas taxações? Ele tem medo de uma retaliação dúbia desses dois países que são tão importantes? Num jogo geopolítico, eu não tenho dúvida. Os Estados Unidos segue firme nessa ideia de que não pode travar uma guerra com dois aliados fortes que juntos poderiam fazer um estrago muito grande aos Estados Unidos. Então, se na década de 50, 60 e 70 eles trabalharam para afastar a China da União Soviética, esse século 20, 2010, 2020, provavelmente as próximas décadas, vão se afastar a Rússia, que é o parceiro menor, do parceiro maior, que seria a China. Então, é estratégico para eles, sim, quebrar isso. Ô, professor, em resposta a esse tarifaço aí do Donald Trump, o Senado já aprovou um projeto para criar mecanismos de retaliação a países que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros. Proposta é que as medidas de retaliação sejam proporcionais ao impacto econômico causado pelas tarifas de outros países ou blocos. Justo? Não acho um bom caminho. Eu acho que as máscaras, de alguma forma, caem no Congresso Nacional de pessoas eleitas com um discurso liberal, mas que no dia a dia sempre votaram em favor de protecionismo, em favor de subsídios para beneficiar o seu próprio setor, mesmo que isso prejudicasse a sociedade brasileira como um todo. E a gente não acompanha essas votações no dia a dia, o discurso político tende a ir para o outro caminho. E como eu chamei a atenção, Juliana, imposto mais alto significa custo mais alto. Será que nós, brasileiros, estamos em condição de pagar mais caro por produtos americanos? Será que existem produtos alternativos que poderiam vir mais baratos pelo Brasil? Lembrando que não é só o preço do produto, não é só o imposto, a gente tem que pensar também o frete, se existe caminho logístico para entregar no tempo e no volume que a gente está acostumado. Então, eu vejo com muito medo isso, porque se a gente aumenta o imposto, ele vai ter mais justificativa para aumentar ainda mais. Justamente. Agora, é aquilo que a gente estava falando, né? Isso abre também possibilidade dos consumidores buscarem outros produtos em outros países, né? Ou seja, deixar essa influência americana, né? Esse consumo do que é dos Estados Unidos. Bate diretamente, né? Nessa questão da globalização, né? Eu acho que esse pode ser um caminho realmente a acompanhar nas próximas semanas. O mundo pode optar por não retaliar, aumentando imposto para todo mundo. Retaliar só para os Estados Unidos e fazer a contraposta. Olha, já que os Estados Unidos está fechando o seu mercado, nós vamos fazer o caminho diferente, o caminho de abrir. Então, aquela tratativa de área de livre comércio, Mercosul, União Europeia, que está travada, pode ser uma oportunidade de dizer, não, nós somos defensores da convivência pacífica, dos mercados que trabalham juntos e vamos baixar o imposto entre nós. Você acha que a União Europeia consegue fazer essa negociação a ponto de conseguir motivar até outros blocos econômicos, outros países até mais longínquos a fazer isso? O João, em especial, você chamou a atenção dos parceiros japoneses, sul-coreanos, australianos, estão surpresos por que eles receberam essa taxação tão alta se eles sempre cobraram e seguem cobrando um imposto bem abaixo dos Estados Unidos. Só que o Trump incluiu na justificativa outros tipos de impostos, ignorando que os Estados Unidos também impôs. O que é o nosso ICMS, vai virar o Imposto de Valor Agregado, né? Na Europa também tem. Então, ele somou esses dois para justificar que o imposto é alto, ignorando que nos Estados Unidos também tem o sales tax, né? O imposto do consumo geral. Bem, mas voltando para tentar costurar, então, é possível que europeus sentem-se junto de Brasil, América do Sul, Austrália, Japão, para reforçar o discurso desde a década de 40 dessa interdependência, todos trabalharem para os mercados estarem conectados. Professor Vladimir Feijó, analista internacional, ajudando a desmistificar um pouco disso que nós estamos vivendo, né, essa taxação dos produtos aí para os Estados Unidos. Professor, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta a gente quer continuar costurando aí essas novidades e o que esperar para os próximos tempos sobre essa questão da política internacional. Eu volto daqui a pouquinho. Fique aí. Estamos de volta, Rede Notícia Entrevista hoje, recebendo o advogado e professor Vladimir Feijó, analista internacional, falando sobre os impactos políticos das taxações do governo americano a produtos importados.
Professor, vamos voltar a essa questão dos blocos econômicos, vamos falar dos BRICS agora. Como é que eles podem se comportar diante dessa medida do presidente Trump? Os BRICS apareceu como uma alternativa ao crescimento global que não pelas economias tradicionais do G7, especificamente argumentando que eles são grandes o suficiente, mas têm pouca voz e pouco peso na decisão dos organismos tradicionais, seja a ONU, seja o FMI, Banco Mundial, a OMC. Então, eles querem ter e tentar costurar uma coesão, que por enquanto não existe. Eles são países bem diversificados. É um grupo que tem democracias e autocracias, tem países de regime fechado, economia mais fechada, ainda mais agora que se ampliou. Ele insiste que defende o direito internacional construído no pós-Segunda Guerra, mas que precisa ajustes no poder de voto e discussão. Mas, do ponto de vista econômico, eles criticam a forma como as instituições tradicionais funcionam, especificamente o Banco Mundial, que tem o poder de veto dos Estados Unidos, e a OMC, que está paralisada. E, por enquanto, eles só apresentaram um caminho alternativo ao Banco Mundial, criando o novo Banco de Desenvolvimento, que, inclusive, a presidência de uma brasileira foi reconduzida recentemente para outras linhas de crédito. Já da OMC, eles não apresentam projeto de substituí-la, mas no discurso, pelo menos todos os membros originários, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, dizem que são favoráveis ao comércio mais aberto possível e que as rodadas de negociação que estão travadas desde 2002 sejam destravadas para a gente ter um avanço. Só que esse é um discurso antes do tarifaço. Os BRICS ainda não tiveram encontro presencial. O que a gente tem são as falas avulsas de algumas autoridades que, por enquanto, Brasil diz que não vai retaliar, mas China diz que vai retaliar duramente. A Rússia entende o imposto, mas não disse como vai reagir a isso. Então, eu não sei se vai ter coesão. Se eles seguirem no caminho anterior de defesa do livre comércio, pode ser que eles tentem costurar um bloco maior do que os BRICS naquilo que a gente falava no bloco anterior, de manter os impostos baixos e talvez baixar entre si para os Estados Unidos isolado, ver como ele está prejudicando a ele mesmo e voltar atrás. Exatamente. Professor, pegando uma carona no que você disse da Organização Mundial do Comércio, a gente vê os especialistas dizendo que a OMC está em frangalhos, né, por conta de toda essa, digamos, guerra comercial que o mundo está enfrentando nos últimos tempos. Esse anúncio do Trump acabou de fundar a OMC? Acabou de fundar? Não necessariamente. Nós temos que ver como que o conjunto de países, indicando os juízes para os chamados painéis de solução de disputa, vão conseguir destravar o que no primeiro mandato do Trump não conseguiram. A falta de juízes fez com que a violação dos acordos de comércio ficasse por isso mesmo, ou seja, confia na minha palavra apenas, se tem violação não vai ter punição. Então é preciso descobrir a resposta. Agora, a outra parte, a discussão de mais liberalismo, se o caminho da reação for mais imposto, eu acho que põe por pá de cal mesmo a ideia da OMC, que seria um dia chegar a imposto zero. Se a gente está num caminho, em vez de continuar na diminuição, como foram nas décadas anteriores, para subir, perdeu razão da OMC. Ô, professor, no direito internacional, a gente sempre fala tudo gira em torno da diplomacia, né? Aí, quando a gente vem para essas questões envolvendo comércio, envolvendo impostos, envolvendo dinheiro, direito internacional sai fora. Ele vale, Juliana. O problema é que ele é diferente do direito interno. O ambiente internacional não tem um poder central que tem legitimidade para forçar a punição a um país. O ambiente internacional ele é construído numa ideia, a ideia da soberania do Estado, e que nenhum Estado pode se impor ao outro. Qualquer imposição depende do grupo. Então, é um direito diferente do direito interno, em que a política tem muito mais influência do que a técnica. No direito interno, a gente, em tese, tem o contraditório, ampla defesa, que permite advogados, promotores, defensores e juízes, em nome da sociedade, chegar a uma decisão e dão ordem. Independente do executivo concordar ou não, que é o dono ou chefe da polícia, a polícia tem que seguir os comandos que vêm do judiciário para fazer a punição. Já no direito internacional não tem esse órgão autônomo para tomar decisões técnicas. Tem corte internacional, só que ela só julga se os países concordarem em ser julgados.
A decisão política, muitas vezes, depende, por exemplo, do Conselho de Segurança, que tem Estados Unidos, Rússia, China, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França com poder de veto. Quando os Estados Unidos violam o direito internacional, ele vai se autorizar a ser punido. Ele vai permitir que os demais cheguem a uma decisão. São coisas que não fazem sentido. Né? Exatamente. Então, ele depende muito mais do que a gente fala de boa-fé, o cumprimento espontâneo, do que no direito interno, que poderia ter imposição. Professor Vladimir Feijó, o Senado americano votou ontem para derrubar algumas tarifas de Trump ao Canadá, por exemplo, como o apoio de parlamentares republicanos, ou seja, do partido do presidente, né? Na Câmara vai ser complicado de passar essa derrubada por conta da maioria dos parlamentares serem ligados ao Trump, é o que a gente já falava antes da entrevista, né? Agora, o que a gente pode esperar da oposição ao Trump? O que esperar dos democratas que estão em frangalhos depois de toda a situação do Biden? João, duas coisas a gente tem que analisar. Primeiro é o eleitorado americano, que tem mudado a percepção do Trump e, aos poucos, vai construindo uma ideia de radical e busca alternativas para frear esse avanço. Essa alternativa pode ser apoiar candidatos republicanos mais a menos, ou, vez por outra, dar uma mensagem mais dura em um candidato democrata. E aí a gente chega na sua pergunta. Será que o Partido Democrata vai conseguir construir um discurso que convença o povo americano que é preferível confiar neles do que confiar no Partido Republicano em si para obter o mandato, né, ou obter a vitória específica? É possível os Estados Unidos voltarem a um discurso suprapartidário, como aconteceu até a década de 80, antes dessa radicalização ou polarização, e mesmo republicanos, como aconteceu no Senado, se convencerem que não dá para seguir simplesmente porque o outro é do mesmo partido, a medida tem que tomar a decisão. Os americanos vivem um problema muito sério de moradia. A casa deles é construída de madeira. A madeira não está disponível nos Estados Unidos porque tem muito menos floresta do que a do Canadá. Mesmo a madeira dos Estados Unidos, ela cresce a uma velocidade mais rápida do que a do Canadá. Então, aquelas vigas de madeira são frágeis. As casas são piores e mais caras se produzidas com madeira americana. E a gente percebe isso nos acidentes, percebe também nos... Os próprios políticos republicanos estão percebendo. O eleitorado dele quer resposta para os problemas reais e tem que ser coisa do curto prazo. Se o povo americano está com um problema de inflação dos alimentos, calma lá com essa taxação, porque é necessário frear. Por mais que possa ter um objetivo de longo prazo, o eleitorado não tem esse tempo. A eleição lá para o Congresso é a cada 2 anos. O mandato do Trump, ano que vem, já pode ser surpreendido por um Congresso diferente. O tempo voa. Aproveitar que o senhor falou dessa palavra, né, consumidor, ou seja, todos nós, né? A gente já adiantou aqui que a vida da gente está ficando cada dia mais difícil, né? A gente está vivendo inflação para tudo quanto é lado. Aqui também vai ser diferente. A gente corre para onde, professor? Não sei, Juliana. Eu sei que o mundo se acostumou com a globalização e com as cadeias de produção, que existe esse freio que acha que está demais e quer ter soberania, só que as pessoas ainda não estão conscientes que não dá para produzir tudo no nosso território, que o mundo é interligado. O mercado, ele quer lucrar. Então, vejam, por exemplo, o caso do ovo. Os Estados Unidos desmantelou o sistema de saúde deles, não comprou vacina, difundiu uma gripe dentro das aves no território americano, tiveram que matar mais de 3.000 aves. E aí, quem produz ovo no mundo inteiro vai vender por quem paga mais. E dentre eles, a indústria americana, com muitos alimentos processados, está comprando o ovo do Brasil. Isso acaba doendo no bolso do povo brasileiro, que tem menos ovo à disposição e mais caro. Aí você replica isso para o suco de laranja, você replica isso para o tênis, você replica isso para a roupa. As coisas de consumo que todo mundo consome. Então, de duas, uma. Ou a gente vai continuar pagando com o preço mais caro, ou a gente vai ter que entrar no orçamento contido e ter que começar a escolher o que compra e substituir um produto por outro. Cada dia que passa, eu acredito que o negócio é ter um sítio, criar umas galinhas, sabe? Pelo menos alguma subsistência, plantar uns negócios. Eu também estou nessa ideia. Que isso aí é aproveitar o futuro, que eu já moro em Caeté já ajuda bastante. Mas 200 milhões de brasileiros não conseguem ter sítio e produzir alguma coisa. Professor, a gente já falou sobre isso, mas a gente já está encerrando a nossa entrevista, mas eu quero ressaltar isso mais uma vez. Essas medidas do Trump, elas podem aproximar outros países, inclusive inimigos históricos, e impulsionar novos tratados comerciais? Acredito que sim. Diante a incerteza se os Estados Unidos é aliado e dá para confiar, países vão procurar
lidar com outros países de uma maneira diferente. E na medida em que eles deem garantias que os Estados Unidos não dá, pode sim formar-se novas alianças. Ô, professor, rapidinho, a gente pode dizer que a gente está diante de uma nova ordem mundial? Os Estados Unidos estão reescrevendo a história? Eu não tenho dúvida disso. É uma nova fase. A gente teve uma revisão do mundo depois do 11 de setembro e a gente tem uma nova revisão do mundo, no mínimo desde o primeiro governo Trump, que aí se soma à guerra da Ucrânia e essa já é um somatório de muitos indícios que a realidade não é a mesma que a gente viveu 2 décadas atrás ou 3 décadas atrás. Salve-se quem puder, professor. Muito obrigado pela presença, professor Vladimir Feijó, analista internacional e também professor. Muito obrigado pela presença conosco. Satisfação grande. Obrigado pelo convite. A gente fica por aqui, né, João? Então, agradecer a todo mundo pela audiência. Siga a gente nas nossas redes sociais. Você fica agora com Bola na Rede com o Júnior Brasil. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, Juliana. Deus nos guarde nessa quinta-feira.